5 coisas que a oração pode fazer. Só a oração pode fazer isso. Eu quero começar hoje lendo com vocês o Salmo 6, versículo 9, que diz assim: O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor, aleluia, aceitará a minha oração. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Salmo 6, versículo 9. 5 coisas que a oração, só a oração, pode fazer. Gente, eu sei que falar de oração não é um tema fácil para muitas pessoas. Por quê? Porque a oração vai exigir prudência, a oração vai exigir disciplina, a oração vai exigir tempo, a oração vai exigir foco, a oração vai exigir objetivo, certo? E oração, quando a gente fala de oração, eu vou te ser bem sincero, porque eu sempre sou sincero. Oração não é brincadeira. Oração muitas vezes não dá alegria. Exatamente. Por quê? Porque a oração, ela vai de encontro à nossa natureza pecaminosa. A oração, ela vai de encontro, certo, ao pecado. A oração, ela vai de encontro às nossas necessidades. E muitas vezes a Bíblia nos diz, e isso é claro, isso é fato, a Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e entre o espírito. E um se opõe ao outro. Para quê? Para que eles possam um dominar o outro, mas ao ponto que a carne venha dominar o espírito. E a Bíblia diz assim, que aqueles que se inclinam para a carne, olha só, não tem vida. Mas aqueles que se inclinam para o espírito, este tem vida. E a carne e o espírito se opõem um ao outro. Quando a gente fala de carne, estamos nos referindo à natureza pecaminosa do homem. E quando estamos falando do espírito, estamos falando de uma vida espiritual com Deus. E tem alguns pilares primordiais para que você realmente tenha uma vida espiritual com Deus em crescimento, certo? E que você possa realmente vencer a cada dia. Quais são esses pilares? Bom, um dos primeiros pilares é a palavra de Deus. Não tem como, gente, a gente crescer na fé, a gente vencer os obstáculos da vida sem a palavra. É preciso ter a palavra. Segundo, é preciso ter oração. Não tem como a gente crescer na fé, a gente avançar nessa jornada da fé sem o poder da oração. Então, é o segundo pilar. Pastor, e o terceiro pilar? O terceiro pilar é a vigilância. A gente precisa manter um estado de alerta, um estado de vigilância. Então, esses 3 pilares são primordiais. E o quarto pilar, a gente precisa estar numa congregação, a gente precisa estar no templo de Deus. Não tem como a gente viver uma vida abençoada, a gente crescer na fé, crescer no conhecimento, ser cheio do Espírito Santo, se a gente não tem esses 4 pilares na nossa vida. Portanto, eu quero que você aprenda isso hoje, porque isso pode fazer toda a diferença da sua vida. Eu não vou falar do primeiro pilar, que é a palavra. Eu não vou falar do segundo pilar, que eu disse que é a oração, no sentido de falar agora, mas eu vou ministrar sobre isso, certo? Eu não vou falar do terceiro pilar, que é exatamente a santificação, certo? A vigilância. E o último que eu deixei aqui, que é o congregar. Porque esses são os 4 principais pilares para uma vida que cresce em Deus. Hoje eu quero falar com você somente sobre esse segundo pilar, que é a oração. 5 coisas que a oração pode fazer. E aí, se eu estou falando que somente a oração pode fazer, então significa que as outras demais pilares, eles não têm essa função, ou eles não têm esse objetivo, certo? Para realizar o que eu vou falar aqui.
Você está entendendo? Você pode ter a palavra, você pode conhecer a palavra, você pode ler a palavra, você pode meditar na palavra, mas isso não vai resolver o que eu vou te falar aqui. Pode ficar tranquilo. Então não significa que eu não tenho que ler, pastor. Não, você tem que ler, você tem que se aprofundar, você tem que ter conhecimento. Mas para o que eu vou falar, só a oração pode fazer. Eu tenho que vigiar, pastor. Tem que vigiar, tem que ter uma vida de santidade. Mas vai resolver? Não, o que vai resolver é a oração. Mas, e o congregar? A mesma coisa. Agora, os 4, grava isso que eu estou te explicando, hein? Os 4, eles andam em concordância. Ninguém é maior do que o outro. Nenhum tem uma importância ou um grau, certo, de importância maior do que o outro. Os 4 são primordiais. Não tem isso, entendeu? Ora muito, mas não vigia. Tá vendo? Aí, e aí? Ora muito, mas não vigia. Então, não adianta. A Bíblia diz até assim, vigiai e orai. Então, primeiro é vigiar. Se for falar a Bíblia, vigiar é primeiro do que orar. Então, tem muita gente que ora, mas não vigia. Agora, tem muita gente que vigia, mas também não ora. Entende? Tem muita gente que ora, mas não tem conhecimento da palavra. E aí é outro problema. Você está entendendo, gente? Então, é assim. Nós precisamos diferenciar essas coisas. E entender que todos eles têm um grau de importância, para a nossa vida, tá bom? Eu vou hoje eu vou, de vez em quando eu vou tomar uma água aqui, tá bom, pessoal? Devido aqui à minha garganta, mas fica aqui comigo, certo? Olha, todos eles têm um grau de importância e todos eles estão no mesmo nível, ninguém é maior do que o outro, tá bom? Agora, essas 5 coisas só a oração pode fazer. Quais são essas 5 coisas, pastor? Bom, a primeira coisa é o seguinte, só a oração pode derrotar os teus inimigos. Só a oração pode derrotar os teus inimigos. É exatamente isso. A gente vê isso claramente na vida de Elias, né? Quando Elias estava diante dos profetas de Baal, a Bíblia nos diz que ele começou a orar. E a Bíblia nos mostra que Deus abriu os céus, mandou fogo do céu, consumiu o holocausto e deu vitória diante do povo, diante dos falsos profetas. E aqueles falsos profetas foram mortos por causa da oração. Deus derrotou todos aqueles profetas pelo poder de Deus, porque primeiro se manifestou a presença de Deus e depois eles foram mortos. Gente, a oração, só a oração pode derrotar os teus inimigos. Muitas vezes você tem um conhecimento da palavra, muitas vezes você está em um estado de alerta, mas você não está orando. Exatamente. Você precisa orar. Você precisa buscar. O próprio Senhor Jesus disse assim, olha, quando uma pessoa chegou com o seu filho endemoniado e aquele pai olhou assim e pediu para os discípulos expulsarem. E os discípulos foram lá, colocaram a mão na cabeça, tentaram e tal, mas não foi embora. E aí Jesus olhou e o pai conversou com Jesus, Jesus expulsou o demônio do garoto. E aí depois o que aconteceu? A Bíblia é muito clara, né? A Bíblia é muito clara. Os discípulos perguntaram, por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus disse assim, porque esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Olha só, gente, só sai com jejum e com oração. Não tinha como ir embora. Então grava isso, tem coisas que só o poder da oração, não tem jeito. Olha a história de Ana, só o poder da oração. Olha a história de Daniel, só o poder da oração. Então se eu for mostrar para você, gente, tem muito texto na Bíblia que só o poder da oração trouxe resposta para aquelas situações. Quantas pessoas estão aqui hoje, agora aqui comigo, e você está passando por isso, você está passando por uma situação difícil. Às vezes você diz assim, pastor, eu já fiz de tudo, pastor, eu já fiz de tudo. A pergunta que eu te faço é, mas você está orando?
Ou você desistiu da oração? Você precisa manter. Escute isso que eu estou lhe falando. Escute. Você precisa manter a sua oração. Não pare de orar até ter uma resposta de Deus. Foi assim que Daniel fez. A gente faz campanha de 21 dias de Daniel, a gente sabe por quê? Porque ele orou 21 dias, porque foi depois de 21 dias que a resposta chegou. Você sabia que poderia ter passado 90 dias? 120, 300 dias. Exatamente. Porque Daniel, ele decidiu orar até ter resposta. Pensa num homem bom de oração. É assim que a gente tem que ser. E tem coisa na nossa vida, principalmente inimigos, que eles só vão ser derrotados pelo poder da oração. A segunda coisa que só a oração pode fazer: a oração vai mover a mão de Deus e Deus vai lutar em seu favor. Isso a oração pode fazer. A mão de Deus vai lutar em teu favor. Glória a Deus, né? Toma posse. A mão de Deus. Ai, a mão de Deus vai lutar em teu favor. Lembra quando Moisés estava diante do Mar Vermelho com o povo? A Bíblia diz que ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou a falar com Deus. Aí Deus disse assim: Moisés, o que tu faz aí? Senhor, que eu estou aqui. Moisés, glória a Deus, né? Diga ao povo que marche, Moisés. E tu, Moisés, estende essa vara, Moisés. Estende ela sobre o mar. Certo? E a Bíblia nos diz, pois Deus disse só isso. Deus não disse que ia abrir o mar para Moisés, não. Pode ler a sua Bíblia. Deus disse que ele ia abrir o mar? Deus não disse. Porque, escute uma coisa que eu vou te falar. Deus nunca fala tudo de uma vez. Deus disse para Abraão: sai da tua terra para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Esse que é o grande problema, que a gente quer tudo de uma vez. Não funciona assim com Deus. É melhor você ir se acostumando. Deus fala por parte. E quando Ele fala, nós temos que cumprir a primeira ordem. Nós temos que cumprir a primeira parte da ordenança dele para poder as coisas continuarem. Então Deus disse assim: Moisés, tu está orando, Moisés? Estou orando. Moisés, tu está clamando? Estou clamando. Mas agora é hora de parar de clamar. Diz para o povo marchar. E você estende a vara. E aí o que aconteceu? A Bíblia é muito clara. O Senhor Deus soprou um vento durante toda aquela noite. Gente, Deus pelejou pelo seu povo, sim ou não? Deus pelejou pelo seu povo. Tem coisas que só o poder da oração. Eu estou te mostrando fatos da oração, que foi pelo poder da oração que a peleja, o Senhor pelejou pelo seu povo. Lembra quando o rei Senaqueribe se levantou contra o povo de Deus? Aquela multidão, a Bíblia diz que o seu exército era como a areia do mar. E ele mandou um recado para o rei, disse assim: eu quero saber quem é o Deus de vocês, que vai te livrar das minhas mãos. Porque por onde eu passo eu estou destruindo, por onde eu passo eu estou dominando, por onde eu passo eu estou dominando tudo, eu estou tomando posse. Por onde eu passo, eu conquisto, e não vai ser vocês que vão me resistir. Eu quero ver qual é o Deus de vocês que vai impedir o meu grande exército. E a Bíblia diz que o profeta, o rei começou a clamar, o rei começou a pedir, começou a suplicar, começou a chorar. Olha aí, gente, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Não fala que ele foi jejuar, né? Tá vendo? Existem muitas coisas, gente, certo? Não fala que ele foi fazer outra, ele foi orar. Ele orou, ele buscou a presença do Senhor. E a Bíblia nos diz, certo, que, olha só, que o profeta do Senhor chegou e disse assim para ele: olha, diz para o meu servo que ele não vai entrar nessa cidade. Ele não vai entrar aqui. Diz para ele, olha só, gente, olha que palavra poderosa, que ele não vai lançar uma flecha, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E assim aconteceu. Um anjo do Senhor
veio ao acampamento deles naquela noite, quando eles se acamparam próximo da cidade. E um anjo destruiu 185.000 soldados. Um único anjo de Deus. Sabe o que significa isso, meu irmão? Deus vai lutar em seu favor quando você está em oração. A terceira chave que eu quero deixar aqui para você: só a oração pode fazer isso. O que a oração pode fazer, pastor? Milagres. Milagres. Só a oração faz milagres acontecer. Olha, gente, olha que milagre poderoso a ressurreição de Lázaro. Olha que milagre poderoso a ressurreição da filha de Jairo. Olha que milagre poderoso no Antigo Testamento, quando Eliseu, ele ora em cima daquele menino que estava morto na cama. Olha que milagre poderoso, gente, certo? É o mover de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus faz milagre. Eu não sei se você está enfermo hoje. Eu não sei se você está desenganado da medicina. Eu não sei se você tem uma causa na justiça que é impossível. Eu não sei se o teu casamento está destruído, porque Deus também faz milagre no casamento. Aliás, o primeiro milagre que Ele fez foi no casamento. Eu não sei se a tua empresa está indo de má a pior. Eu não sei se você está no fundo do poço. Eu não sei se você está vivendo em ansiedade, em depressão. Eu não sei se você não consegue dormir à noite, está com insônia. Eu não sei se você está completamente endividado. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas uma coisa eu sei. Escute o que eu estou lhe falando. Uma coisa eu sei. Deus é Deus de milagre. E Ele faz milagre em todas as áreas. Ele faz milagre nas tuas finanças. Ele faz milagre na tua casa. Ele faz milagre na tua família. Ele faz milagre no teu casamento. Ele faz milagre trazendo cura. Ele faz milagre acontecer. Porque o nosso Deus é Deus de milagre. E o milagre vem pelo poder da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê, escreva aqui no chat agora, diga assim: eu creio, eu já tomo posse, eu já começo a receber o milagre de Deus na minha vida. Tem milagre acontecendo agora. Escreva aqui nos nossos comentários, participa aqui com a gente, escreva assim: eu recebo o meu milagre agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A quarta chave que eu quero deixar aqui para você: só Deus pode abrir os teus olhos espirituais. Só Deus, através da oração, pode abrir os teus olhos espirituais. Gente, se tem uma coisa que a gente precisa, é ter os olhos espirituais abertos. Exatamente. A gente precisa ter olhos espirituais, certo? Aquela passagem de Eliseu, uma das mais conhecidas, né? Quando o seu moço estava ali dentro daquela tenda e os inimigos cercaram ali o profeta, e quando ele meteu a cara assim, ele disse: ai, Senhor, são muitos que estão aqui, o monte está cheio de cavalos e carros carros aqui, cavaleiros e tal, estamos cercados. E a Bíblia diz que o profeta orou por ele, né? O profeta disse: acalma, te acalma, eu vou chorar por ti. E quando a Bíblia diz que o profeta orou por ele, os seus olhos foram abertos. E o que ele viu? Ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Glória a Deus, né? Ao redor de Eliseu. Ei, a oração te protege. Grava isso que eu estou te falando. A oração abre os teus olhos espirituais. Você começa a ter discernimento espiritual. Você começa a enxergar as coisas. Você começa a ver aquilo que está por trás de muitas coisas. Você sabia? Muitas coisas que você não entende. Os olhos espirituais abertos vai te trazer uma compreensão. Quando o local estava cercado, certo? E aquele moço do profeta estava vendo as pessoas ali, ele ficou desesperado. Você está entendendo? E é assim que a gente fica. Quem tem os olhos espirituais fechados não consegue ver o agir de Deus, não consegue ver o que Deus pode fazer. Ele acha que realmente ele está cercado, ele acha que realmente não tem mais jeito.
Ele acha que realmente chegou ao seu fim, está no fundo do poço. Assim como foi Saul, quando ele viu que seus inimigos vinham se aproximando, ele se desesperou, gente. Ele se desesperou. Assim como quando o povo de Israel estava ali diante de Golias, eles ficaram sem ação. Exatamente isso, ficaram sem ação. Por quê? Porque eles estavam com os olhos espirituais fechados. Eles não conseguiam ver. Tanto que Davi disse, quem é esse circunciso? Então vejam, são coisas que a gente precisa compreender. Só a oração pode abrir os teus olhos espirituais. Você já percebeu? Que quando você tem uma rotina de oração, certo? As coisas, às vezes, elas estão muito difíceis, mas você não torna ela mais difícil. Exatamente. Você não torna ela mais difícil, certo? Por quê? Porque você está com os olhos espirituais abertos, você está com os olhos espirituais atentos. Então você consegue ver uma solução, você consegue ver a resposta, você consegue ver o agir de Deus. Porque os teus olhos espirituais estão abertos. Mas quando os teus olhos espirituais estão fechados, o que vai predominar, pastor? A murmuração, a incredulidade, a dúvida, o medo, a tristeza, o pessimismo. Exatamente. Por quê? Porque essas coisas são as obras da carne. Mas quando você está com os olhos espirituais abertos, você consegue ver resposta, milagre, cura, batismo, transformação, libertação. Você está entendendo, gente? E a Bíblia diz assim, olha, eu vou fechar esse ponto com isso aqui. Tá? A Bíblia diz assim, olha, o que a Bíblia diz, pastor? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. O que significa isso? A forma como você vê a vida depende de como você tem a visão espiritual das coisas. Você está entendendo? Para me fechar com você esse ponto. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se os teus olhos forem bons no sentido espiritual, você vê solução. Você vê resposta, você vê cura, você consegue enxergar as coisas, você tem discernimento. Mas se os teus olhos estiverem fechados, você não consegue enxergar, você não consegue ver. Então, e aí a Bíblia diz que a gente não anda mais por vista, a gente anda por fé. Então, a gente não anda por vista, não é aquilo que eu estou vendo, igual o moço do profeta. A gente anda por fé, pelo aquilo que está no mundo sobrenatural. Então, só a oração pode abrir os teus olhos espirituais. É exatamente isso. E acho muito interessante isso, porque a última chave que eu quero deixar aqui para você é o seguinte. Olha, fica comigo aqui, fica comigo, não vai embora não. Mas eu estou sentindo o like, falta o like aí, deixa os like. Manda o seu like aí, seus abençoados, manda o like, né? Cadê, gente? Manda o like aí, em nome do Senhor Jesus, manda uma força aí, manda um coração, em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui no YouTube comigo também, você que está aqui no YouTube, deixa aqui no comentário, certo? Seu glória a Deus, seu aleluia, tomando posse aqui da sua bênção, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá? Gente, vamos lá, para me fechar, agora começou a enxurrada de novo, que o pessoal fica prestando atenção, pastora quer que o pessoal preste atenção na mensagem, pastora. Não, pastora? Olha lá, hein? Vamos lá, a última chave é o seguinte: provisão de Deus. A oração, ela traz provisão de Deus. Exatamente isso, gente. A Bíblia está repleta também de textos que fala exatamente quando houve uma oração, houve uma provisão de Deus. Exatamente isso. A gente vê, por exemplo, a multiplicação dos pães, né? Uma multidão de 5.000 pessoas e tinha somente um jovem, né? Um menino, um garoto, com 5 pães e 2 peixinhos. Aí todo mundo olhou e disse assim, mas que é isso para tanta gente? Que é isso para tanta gente? Como é que vai alimentar esse povo? E aí Jesus pega aquele pão, olha só, gente, pega e apresenta ao Pai, ele apresenta a Deus. E naquele momento que ele apresenta, olha o que aconteceu, o milagre da multiplicação. Deus é Deus de provisão. Quando ele orou, quando ele terminou de orar, quando ele abençoou, houve multiplicação. Você está entendendo, gente? Você lembra lá do caso da viúva, que vieram os credores para levar os seus filhos?
Exatamente. Começou a derramar azeite. E derrama azeite. E traz vasilha. E traz mais vasilha. Traz logo um balde. Traz balde. traz balde. Cadê? Acabou as vizinhas. Não tem mais vizinha. Não tem mais vizinha, não tem mais vasilha, não tem mais nada. Aí que o azeite parou. Meu Deus, né? Exatamente. Aí o azeite parou, gente. Sabe por quê, meu irmão? Deus é Deus de milagre financeiro. Deus é Deus de provisão. Lembra lá de Abraão? Só para me fechar agora com você. Para me fechar com você. Lembra de Abraão? O filho perguntou: pai, tá aqui a lenha, pai. Tá aqui o cutelo. Tá tudo pronto. Tá aqui o local. E cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão olhou para ele e disse o quê? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus vai prover. Toma posse dessa palavra. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei exatamente o que você está precisando. Só Deus sabe, não é verdade? Só Deus sabe o que você precisa. E hoje a palavra de Deus, que Ele está terminando aqui, o Senhor está me usando aqui para vidas aqui. Eu sei disso. E o Senhor manda dizer em especial aqui para você. Para mim, pastor, é para você. A tua oração está no altar do Senhor. Não para. Não para de orar. Deus está lutando em teu favor. Deus vai derrotar os teus inimigos. Deus está fazendo um milagre acontecer, que você não está vendo. Mas Deus está fazendo um milagre. Porque o milagre ele acontece primeiro nas regiões celestiais, para depois se materializar na terra. Não tem como eu falar mais sobre esse assunto devido ao nosso tempo. Deus está abrindo os teus olhos hoje. Você está percebendo que você está melhor? Você já percebeu que você está melhor do que quando você entrou? Você está percebendo que Deus está falando com você como se tivesse a tua visão sendo aberta? É Deus. Deus está abrindo os teus olhos. Deus está fazendo algo na tua vida. E Ele está terminando dizendo hoje para você: eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nada, absolutamente nada, minha irmã. Absolutamente nada, meu irmão, é impossível para o nosso Deus. Por isso, se você crê, eu sei que você crê, eu sei que você crê, você vai fazer isso agora aqui comigo. Você que está aqui junto aqui no chat comigo, você que está aqui no canal, tá bom? Escreva agora aqui nos comentários, escreva assim: eu tomo posse da provisão de Deus na minha vida. Escreva aqui embaixo agora: eu tomo posse da provisão de Deus na minha vida. Levante a sua mão e diga: eu recebo em nome de Jesus. Escreva agora.